Olá, meus amados irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leonardo e estou aqui para lhes trazer o comentário do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quero aproveitar e parabenizar todos do grupo Crescendo na Palavra. Que o Senhor continue lhes abençoando, dando graça, para que continuemos até o fim da leitura de toda a Bíblia Sagrada. Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e manifestou interesse em participar desse grupo da leitura da Bíblia, é o nosso convidado. Basta colocar aqui nos comentários: eu quero fazer parte do grupo Crescendo na Palavra. Eu vou disponibilizar o link também para que você possa entrar direto no grupo, é claro, com o propósito da leitura da palavra do Senhor Jesus, ok? Também para aqueles que têm me mandado mensagem perguntando se pode compartilhar o nosso material, fique à vontade. Com certeza irá somar na vida de outras pessoas, ok? Te peço uma coisa, deixa aqui o teu like, né? Deixa aqui também o seu comentário, será muito bem-vindo. Vamos lá? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24. Nós iremos encontrar aqui o sermão profético de Jesus. Um discurso acerca das coisas que hão de acontecer. E ele também falou de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que ainda vão acontecer. Eu quero destacar o versículo 1 e o versículo 2 sobre o tema admiração dos discípulos e a declaração de Jesus Cristo. Jesus, tendo concluído o seu discurso final no templo, ele se retirou. Os seus discípulos, que eram galileus e que só iam a Jerusalém no período da festa, estavam mais e mais encantados com a exuberância do templo, com a beleza daquela grande construção feita por Herodes o Grande, pois este era um dos mais belos monumentos do século. Essa obra arquitetônica monumental era de mármore branco, polido, tão belo quanto uma montanha de neve. Foi dito acerca desse templo, um pensador grego chegou a comentar que aquele que nunca viu o templo de Herodes, nunca viu um edifício majestoso. Mas Jesus, em resposta ao encanto dos seus discípulos, ele fala sobre a destruição daquele lugar. Ele fala como ficaria deserto lá no capítulo 23, versículo 38, vindo como a punição do Senhor sobre a rejeição que Jerusalém o teve. Jerusalém, quando ele fala no capítulo 23, no versículo 38 em diante: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis ajuntá-los e protegê-los como uma galinha protege os seus pintinhos. Mas essa Jerusalém se revelou rebelde, autossuficiente, aonde ela mata os profetas e apedreja os enviados. Mas uma grande punição iria vir. Então, esse lugar que o Senhor disse que ficaria deserto, agora Jesus disse para eles que não restará pedra sobre pedra daquele colossal edifício religioso. Tudo vai se destruir. Aquele majestoso templo é de mármore branco,
bordejado de ouro, o terceiro templo de Jerusalém, um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo, seria arrasado pelos romanos 40 anos depois do cerco de Jerusalém. A profecia acerca da destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Jesus. O versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntam quando tudo isso vai acontecer e quais os sinais manifestaria como sinal da sua vinda. Essa resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda etapa da segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus prediz a iminente destruição do templo e de Jerusalém como um tipo da grande tribulação que iria vir sobre todos aqueles que não lhe confessou como único e suficiente Salvador. A construção desse templo durou 46 anos. Era um edifício magnífico, o centro da religião e das ideias judaicas. E não só o templo, mas a cidade de Jerusalém também seria destruída. E o seu povo seria disperso pelo mundo. Quando nós olhamos para o capítulo 21 e o versículo 24 e a parte B. Capítulo 21 e o versículo 24 e a parte A. Nós vamos entender o que eu estou falando com vocês. Ouça bem, segundo Lawrence Richard, ele diz que quando Jesus mencionou uma futura destruição do templo, os discípulos levantaram 3 questões sobre o futuro, do versículo 1 ao versículo 3. As questões foram as seguintes, porém elas estão em ordem inversa do capítulo. A primeira questão é: que sinal haverá do fim do mundo? Quais são os sinais que irão se manifestar acerca do fim do mundo? Do versículo 4 ao 23, nós encontraremos respostas contundentes proferidas pelo próprio Cristo acerca dos sinais que antecederia a sua volta. A segunda pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? Do versículo 26 ao 33, nós vamos encontrar essas respostas. A terceira pergunta é: quando serão estas coisas? Nós iremos ver essa resposta do versículo 36 ao 41. As respostas de Jesus podem ser resumidas assim. Primeiro, o fim do mundo será marcado por um sofrimento intenso que se iniciará a partir do arrebatamento dos salvos e o cumprimento da profecia de Daniel no capítulo 9 e no versículo 27, sobre a abominação da desolação. Tudo que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI, com esse vírus que está
arrasando o mundo inteiro, que está trazendo um desequilíbrio econômico nas maiores economias mundiais. E isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. Há 3 correntes teológicas. Uma é pré-tribulacionista, que é nessa que eu estou discorrendo esse texto com vocês. Uma visão pré-tribulacionista. A outra é mid-tribulacionista e a outra é pós-tribulacionista. Eu estou discorrendo e interpretando dentro da visão pré-tribulacionista, aonde eu tenho plena convicção, mediante as escrituras sagradas, que a noiva do Cordeiro, lavada e remida pelo sangue do mesmo, não passará por esse período tão escuro, tão tenebroso e tão sombrio e massacrante que é a grande tribulação. Sim, você que está me assistindo, tenha cuidado da tua vida. Cuide da tua vida. Para eu posso não concluir esse estudo. Você pode não concluir, não terminar de ouvir e assistir esse vídeo. O Senhor pode vir buscar a sua igreja. No arrebatamento só irá subir os salvos. Aqueles que foram comprados. Aqueles que se converteram e confessaram a Cristo como seu Salvador. É hoje que Deus quer mudar a tua história. Então, o fim do mundo. Tudo isso vai acontecer, mas primeiro o Senhor irá arrebatar a sua igreja. Para que a última semana de Daniel, para que o relógio escatológico da 70 semanas de Daniel entre em andamento, a noiva de Cristo irá ser levada. A segunda resposta é sua segunda vinda. A primeira etapa será invisível. A primeira etapa, só os salvos irão ser participantes. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 13 em diante. Ele fala para que não sejam ignorantes acerca daqueles que morreram em Cristo, pois os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Mas Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 42 em diante, ele vai falando sobre a transformação do corpo. O que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Ouça bem, aqueles que estão vivos, que serão arrebatados, eles sofrerão a transformação, recebendo um corpo glorioso, um corpo que não estará mais sujeito à gravidade, ao tempo, às dores e ao sofrimento. Cristo vem buscar a sua igreja. Enquanto isso, a sua igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, nesta última semana de Daniel, que tem por duração de 7 dias, é a duração de um casamento judaico, enquanto a igreja vai estar entre, glória, o plano espiritual, a terra estará sendo assolada. O massacre estará permitido por Deus. Será algo terrível e aqui nós iremos ver sobre isso. Jesus também responde que na segunda etapa da segunda vinda de Jesus, todo olho o verá. Sim, aonde ele destruirá as nações e os castigadores que estarão sobre a terra, o anticristo, a besta e o falso profeta, e as nações que não se renderam a ele. Ele irá vir com seu exército,
a sua igreja e os anjos irão vir com ele. Essa é a segunda etapa da segunda vinda de Jesus. Mas quando isso vai acontecer? Quando o Senhor vai arrebatar a sua igreja? Você que está me assistindo, não se atenha à matemática humana. Não se atenha a cálculos humanos. Muitos têm se atrevido a marcar o retorno do nosso Cristo, mas têm errado. Se preocupe em estar diante do Senhor. Se preocupe com a tua salvação. Tudo que está acontecendo à nossa volta é um prenúncio, é sinal de que o Senhor está prestes a voltar. Como eu falei, ele pode voltar o mês que vem. Ele pode voltar a próxima semana. Mas ele pode voltar hoje. Ele pode retornar hoje. O restante do capítulo 24 e de todo o capítulo 25 de Mateus desenvolve um único tema: a volta de Jesus. Até que Jesus volte, o povo de Deus deve manter-se atento, sempre pronto, uma vez que Cristo poderá vir ao momento que ninguém esteja esperando. Capítulo 42 e o versículo 44 tem essa alerta. Como servos responsáveis pelo bem-estar de outros, temos de ser fiéis até que Jesus venha. Semelhantemente, lá no capítulo 25 fala das damas, as damas de honra, que estava esperando o noivo para acompanhá-la até a noiva. Deve estar vigilantes, deve ter azeite, deve estar preparada e pronta para quando o noivo surgir. Meus amados irmãos, quando ele vir eu não sei, mas uma coisa é fato: o rei voltará. Então os justos serão bem-vindos. Os justos serão bem-vindos em sua presença, ao passo que os injustos serão rejeitados para sempre. Meus amados irmãos, precisamos estar prontos. Segundo tópico: a vinda de Cristo e a situação do povo ou de Israel. Do versículo 4 ao 44, nós trataremos dentro desse segundo tema. E eu vou usar para dividir os subtemas como letra A, letra B, letra C e em diante. Então anote aí: a vinda de Jesus e a situação de Israel. Letra A: o princípio das dores. Capítulo 4 a 8, nós iremos ver os sinais que indicam o princípio do julgamento. Versículo 4 fala que muitos enganadores surgirão. Isso aqui nós podemos olhar para duas perspectivas: a perspectiva do princípio das dores e a perspectiva do período pós-arrebatamento. Quando nós podemos comparar a partir do capítulo 6 e o versículo 1 de Apocalipse. Nós podemos fazer essa ponte exegética, já que os assuntos estão correlacionados. Hoje nós vemos os sinais no mundo que indicam o fim. Entretanto, temos de admitir que muitos desses sinais sempre estiveram presentes. Porém,
à medida, sabe, que vamos nos aproximando e esses sinais vão se tornando mais presentes, nós percebemos uma intensidade maior. Sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima. Letra B, do tópico 2. Os eventos que conduzem ao fim. Do versículo 9 ao 14, haverá perseguidores de fora e de dentro. Haverá perseguidores de fora e traidores de dentro. Esses eventos que conduzem ao fim manifestará uma deslealdade, uma infidelidade, tanto dos que estão fora quanto dos que estão dentro. A vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Durante a tribulação, o Senhor vai selar 144 mil judeus. Apocalipse capítulo 7, que provavelmente vão pregar o mundo, ou vão pregar para o mundo o Evangelho. O versículo 4 fala que muitos serão salvos, mas muitos também morrerão pela fé. O versículo 13 e 14, nós podemos apontar para uma perspectiva escatológica, dentro do período pós-arrebatamento também. O versículo 13 não diz a respeito da salvação pela graça. O 14 significa que a igreja deve pregar o evangelho por todo o mundo antes do retorno de Cristo. Perdão, o 14 não diz que a igreja deve pregar o evangelho a todo mundo até o retorno de Cristo. A igreja precisa pregar. Ela tem essa responsabilidade, mas não condiciona o retorno de Cristo a essa totalidade. É mentira quando se aplica a escatologia condicionando o arrebatamento da igreja a essa responsabilidade total. Os dois versículos referem-se ao período da tribulação. Esse tempo será abreviado por amor de Israel. A igreja não passará pela grande tribulação. Será o tempo da angústia de Jacó. Será o tempo sombrio. Será o tempo terrível e tenebroso. Um tempo banhado por sangue, perseguição e terror. A grande tribulação. Do versículo 15 ao 18. O anticristo fará uma aliança de 7 anos. Daniel capítulo 9 e o versículo 27 diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação é o que está determinado, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está falando que nesta última semana das 70 semanas de Daniel, o anticristo irá estabelecer uma aliança. Essa aliança será feita com o judeu, que não receberam Cristo, mas ainda estão aguardando o Messias. Por que eles não receberam Cristo? Porque eles esperavam um Messias de família nobre,
rica, um homem que tivesse um poder político, um poder aquisitivo, um homem que tivesse poder celestial. Cristo tinha poder celestial, mas não teve nenhum envolvimento com a política na época e nem se envolveu e nem era um homem de família rica. Eles esperam o Messias. Então, tudo o que nós estamos vivendo hoje está prenunciando o arrebatamento da igreja e posterior o desencadear do relógio das 70 semanas de Daniel. Eu venho estudando sobre os sinais e nós estamos percebendo que o que está faltando é a igreja ser levada para que o plano deste projeto maléfico e demoníaco possa entrar em ação. E um dos projetos para que um governo a nível mundial seja apresentado, que faz parte desse sinal, para que apresente um governo mundial como salvador do mundo, é a desestabilização das maiores economias. E o que nós temos visto no mundo é um vírus que tem tomado todo mundo, não estou afirmando que é isso, coisas piores irão vir, mas houve um desestabilizar da economia, com isso gerando grandes conflitos, e conflitos que ainda virão. O Papa Francisco já tem falado em suas mídias sociais a necessidade de se apresentar um governo apartidário que consiga falar a língua tanto da esquerda quanto da direita. É nesse plano, é nesse andar da carruagem que se estabelecerá um princípio estratégico para o governo deste anticristo. Então, do versículo 15 ao versículo 18, nós temos o anticristo formando uma aliança por 7 anos com a nação judaica. E depois, na segunda metade, seria na segunda metade dos 7 anos, na metade da semana, que seria 3 anos e meio, esse pacto vai se quebrar, né? Esse pacto vai se romper, essa aliança vai se romper, porque o judeu não adora outro Deus além do Deus vivo, e com isso vai desencadear o período da grande tribulação. Ele, porém, irá pôr a sua imagem no templo, Daniel capítulo 11, verso 31 e 12, versículo 11, e forçará o mundo a adorá-lo. Apocalipse 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4. Veja esse pequeno entre parênteses no versículo 15, quem lê entende. Os judeus que viverem no período da grande tribulação irão compreender o evangelho que eles desconsideram, o capítulo 24 e esse versículo 15. Na verdade, nesta época, muitas aflições. Daniel falou sobre isso e Jesus agora está falando sobre isso. Jesus está falando sobre isso. Do versículo 15 ao 18. É um período difícil. É um período terrível. Irá se levantar sobre a terra. Cristo aconselha o judeu a fugir de Jerusalém. Aqui é um conselho relacionado à destruição que houve, porém essa destruição que aconteceu com Jerusalém é um tipo da grande tribulação que irá vir sobre o judeu. Cristo aconselha, pois a segunda metade desse período será de guerra e de massacre. Será algo terrível.
No versículo 22, os escolhidos são os salvos de Israel. Não, e aqui está mostrando aqueles salvos, né? O anticristo, né? Aquele que foi capacitado por Satanás, ele será capacitado e receberá poder para realizar milagres. Versículo 24. As nações enganadas por Satanás se reunirão no Armagedon para combater Cristo e serão derrotadas. Versículo 28, Apocalipse 19, versículo 17 e 18. A segunda etapa da vinda de Cristo será precedida de um tempo de profunda dor, de profundo massacre. Então a igreja precisa permanecer fiel. Enquanto aqui na terra estará tendo massacre, perseguições, o implante desse governo satânico, aonde condicionará muitas coisas a receber um sinal, a receber uma marca, e aqueles que recusarem serão mortos. Esse período, a igreja arrebatada vai estar nas bodas do Cordeiro. Esteja pronto, preparado. Letra D do tópico 2. Em seguida, a tribulação. O versículo 29 a 31, haverá uma desordem no céu. E a seguir aparecerá o sinal da vinda do Senhor. O versículo 29 fala: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Esses fenômenos astrais que se seguirão também foram preditos pelo profeta Joel, pelo profeta Isaías. Esse dia terrível, aonde o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão. Não nos é revelado que sinal é esse. Posterior a tudo isso, as nações da terra se levantarão, porque irão perceber repentinamente que estavam do lado errado, adorando o Cristo errado. Porém, isso será tarde demais. Aqueles que ridicularizaram o Evangelho, aqueles que zombaram e escarneceram, irão tentar, mas é tarde demais. Algumas pessoas creem que esse sinal que vão surgir após todos os fenômenos é o Shekinah, que em outro momento se revelou no tabernáculo e no templo. Então Cristo retornará à terra com seus santos para estabelecer o reino prometido. Mas antes de tudo isso acontecer, antes do milênio adentrar-se, haverá muito choro. Esse é um retorno público e secreto. Esse é um retorno público e não secreto. Secreto será no arrebatamento. Mas na segunda etapa da sua vinda, a sua segunda vinda será a todo olho. Ele vem como rei e não como noivo. Na sua primeira etapa da segunda vinda vai vir como noivo. Paulo disse na carta aos Tessalônicos que nós o encontraremos com ele nos ares. Que nós o encontraremos nos ares. Ele vai vir como noivo buscar sua igreja. É por isso que eu não acredito que a noiva do Cordeiro irá passar pela grande tribulação. O noivo não permitirá de forma nenhuma. Oh glória! O ministério dos anjos
terá reunido Israel, para que adentre para uma terra purificada no milênio. A respeito da reunião de Israel, nós vamos ver no capítulo 11 de Isaías, o versículo 11 e 12. Nesse período, Israel, que está purgado do pecado, ele irá reinar, é claro, num plano físico, dentro de uma terra transformada. O milênio será um período reservado para que aqueles que estavam ao lado de Israel irão reinar com ele. A terra será restaurada, segundo Isaías. A decadência causada pelo pecado irá perder o efeito. Porque quando o homem caiu, não caiu só o homem. Eu sempre explico isso. Quando Adão caiu, caiu todos os homens. Quando Eva caiu, caiu todas as mulheres. A serpente envolvida, ela representa a cadeia dos animais. A terra também sofreu. Houve uma decadência no homem, na mulher, nos animais e na terra. Alguém pode questionar por que a serpente? Não foi só a serpente que foi punida. Todos os animais foram punidos. A parte feroz do animal é consequência do pecado. Mas no milênio, a criança vai brincar no ninho da víbora. O leão vai estar no meio da família. Esse é o período milenar. Mas não é o caso, nosso assunto, né? Mas eu estou explicando para os irmãos. Nesse período, né? Letra E do tópico 2. 3 exortações para Israel. Do versículo 32 ao 44. Que fala assim: aprendei a parábola da figueira. Versículo 32. É uma parábola, ou seja, uma narração alegórica, uma comparação para mostrar outra realidade, uma visão acerca de coisas que haveria de acontecer e sinalizar os mistérios escatológicos. A figura da figueira representa Israel. Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotarem. No ano 70 depois de Cristo, 40 anos após esse discurso profético, os romanos destruíram Jerusalém e isso acarretou uma nova diáspora para Israel, obrigando o judeu a irem para outros países, como da Ásia Menor, o sul da Europa. Eles ficaram dispersos por quase 2000 anos, sem lugar próprio, sem pátria própria. A dispensação do povo judeu pelo mundo se tornou cumprimento do que foi falado pelos profetas bíblicos, por Jeremias no capítulo 31 e no versículo 10, por Ezequiel no capítulo 36 e o versículo 19. E por Mateus no 23, 37 ao 39, predito por Jesus que ficaria a casa deserta. Mais de 6 milhões de judeus foram exterminados no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Isso impulsionou a reconstrução de um Estado próprio, que nos remete à profecia, olhando para a figueira, a renovação dos ramos e o brotar das folhas. Depois de quase 2000 anos da saída dos judeus. A diáspora terminou em 1948, com a criação de Israel sobre a Palestina, ou seja, em maio de 1948,
com a criação do Estado de Israel. A figueira voltou. Israel voltou a ser a nação, cumprindo-se a profecia bíblica também de Ezequiel 36, versículo 24. E de Ezequiel 37, versículo 21. O versículo 34 declara que os eventos descritos cobrirão o tempo de uma geração. Então, precisamos estar atentos. O versículo 34 fala de geração. Nós vamos ver esta geração, que também pode ser Genea, que aponta para uma raça ou uma família, refere-se à geração que não se refere à geração que vivia na época. O versículo 34 fala assim: porque eis que eu vos envio. Cadê aqui? Versículo 34 diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E há muitas especulações, eu quero ser bem sucinto, o tempo já não me deixa ir um pouco além. Esta geração, que em sua interpretação da raiz etimológica é Genea, que aponta para raça ou família, refere-se àquela geração que vivia na época? Não. Na geração, não é a geração que vivia naquela época que ele falava. Alguns entendem que a palavra geração quer dizer que a nação de Israel nunca seria destruída, porque a expressão Genea aponta para raça e família. Acredita que a chave, alguns teólogos acreditam que a chave está no versículo 32, quando Jesus fala da figueira, referindo-se a Israel. Que após Israel retornar a ser uma nação, dali em diante passaria a contar o tempo como esta geração. Portanto, essa geração não pode significar as pessoas vivas naquele momento em que Jesus estava falando, já que todos morreram. Porém, podemos interpretar como Genea, raça e família, que está ligada ao real significado da fala, dando coerência na chave do versículo 32, dando sentido, falando de família ou de raça. Isso nos dá um sentido mais inteiro da profecia, apesar das grandes perseguições, dos campos de concentrações, das destruições que veio sobre esta nação, o Senhor estava dizendo que o judeu não seria exterminado, mas continuaria existindo a fim de participar das bênçãos do reino milenar. Ficou claro? Pronto, vamos lá. Da mesma forma que Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio, Israel sobreviveria um remanescente à grande tribulação. No versículo 40 ao 41, não presume que a palavra tomar significa levado para o céu, pois Jesus não estava descrevendo o arrebatamento da igreja. Na época de Noé, o dilúvio levou as pessoas para o caos, do julgamento, e deixou Noé e sua família para habitar a terra purificada, fazendo alusão ao ser tomado, ao ser levado. Não aponta e não direciona para o arrebatamento, mas deixa entender que assim como Noé foi levado para uma terra purificada, Israel será levado para uma terra purificada no milênio, aqueles que não se submeteram ao julgamento divino. No período da tribulação, quando o julgamento de Deus cair sobre a terra,
ele levará alguns em julgamento, mas deixará outros na terra, a fim de que entrem no reino glorioso. Sua exortação final é para que os crentes vigiem. Nós, os cristãos, não aguardamos sinais, mas o retorno dele, a pessoa de Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. No entanto, à medida que vamos percebendo o tempo se passar, vamos percebendo que os sinais estão revelando e mostrando que o nosso Cristo está às portas para buscar a sua igreja. E eu quero concluir sobre uma parábola. Terceiro tópico, aqui eu encerro. Uma parábola sobre a necessidade da preparação para a segunda vinda de Jesus. O versículo 45 até o 51, o Senhor Jesus termina o seu discurso profético e escatológico, contando uma parábola acerca do Senhor, ou de um Senhor que viajou e deixou seus bens e seus servos na mão de dois encarregados. A preparação para a vinda do Senhor é servi-lo com fidelidade. A parábola fala sobre dois tipos de servos, como nós vamos ver a seguir. Em primeiro lugar, o servo fiel. O primeiro tipo de servo é o servo fiel. O mordomo fiel. Um deles cuidou com zelo de tudo, sabendo que haveria de prestar conta ao seu Senhor. Quem é você? Você é o servo fiel, que está sendo um mordomo fiel, cuidando de tudo, sabendo que o Senhor vem? O Senhor chegou e o recompensou com privilégios. O servo fiel é livre por ser escravo de Cristo, uma vez que quanto mais servos dele nós somos, mais livres nós seremos. Guarde isso. Quanto mais servos nós somos de Cristo, mais livre nós seremos. Quanto mais lealdade prestarmos a Ele, mais eficaz e bem-aventurados seremos. Oh glória! Em segundo lugar, o servo infiel. O outro servo pensou: meu senhor vai demorar. Então passou a espancar os companheiros e a comer e beber de forma extravagante. Seu senhor então virá. E um dia que ele não espera, e o castigará. E sua sorte será com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Este infiel servo demonstrou 3 atitudes: despreocupação, insensibilidade e dissipação. Como você está vivendo? Em santidade ou em desprezo com o Senhor que confiou algo em tuas mãos? Porque julga que ele vai demorar. Quantos estão dizendo ele vai demorar? Vou esperar mais um pouco para eu me posicionar. Acerte sua vida com Jesus hoje. Em breve ele chamará você para prestar conta do seu trabalho e da sua administração. Viva hoje como se fosse
o último dia. O dia final se aproxima. O dia em que o Senhor virá e pedirá conta para nós, está chegando. Conserte a tua vida hoje. Arrume a tua vida hoje. Coloca diante de Deus hoje, que amanhã pode ser muito tarde. Deus lhes abençoe.